Fala galera, aqui é o Patrick, sejam bem-vindos a PageTech. Para quem não conhece o canal, eu falo sobre casas inteligentes e automação residencial. Como vocês viram aí no título, eu vou falar hoje sobre SmartThings. Primeiramente eu queria mostrar para vocês o que é o SmartThings. Eu acredito que quase todo mundo aí já viu alguma propaganda da Samsung na televisão, mostrando, por exemplo, uma propaganda de uma televisão, de um ar-condicionado ou de uma máquina de lavar que tem SmartThings integrado nela. Por quê? Em 2014, a Samsung adquiriu essa marca para poder começar a utilizar aí como uma plataforma para integração dos seus dispositivos. Então hoje ela já tem televisões com SmartThings, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado, robô de limpeza e uma infinidade aí de produtos que ela tem lançado, todos levando esse selo SmartThings. E aí, para que serve? Por que ela tem utilizado isso? Porque é uma plataforma de integração de vários tipos de dispositivos inteligentes que facilita aí para você criar automações, rotinas no seu dia a dia para facilitar a sua vida. Hoje eu vou trazer para vocês aí mais um produto dessa linha SmartThings, que basicamente tudo começou com esse produto. Quando ela adquiriu a marca, o primeiro produto que já existia era um hub de integração. Através dele você consegue integrar várias marcas aí conhecidas no mercado e através dele você consegue fazer a interação desses dispositivos diferentes para que eles executem funções específicas em algum momento determinado ou conforme acontecer alguma coisa específica e ele executar uma ação. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar tudo isso aí, como que vai funcionar. Esse hub é o de terceira geração. Ele foi lançado no final do ano passado, em 2018. Essa terceira versão tem algumas melhorias em relação à geração anterior. Os sensores também dela também tiveram melhorias em relação aos antigos. Ele utiliza protocolo Zigbee EasyWave Plus, além de ter conexão Wi-Fi. Se você não conhece o que é Zigbee EasyWave, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo como criar sua casa inteligente. Lá eu explico o que seriam esses protocolos. Vamos abrir esse hub aqui para a gente ver como que ele é, o design. Então ele tem esse formato aqui, branco, tá? Escrito SmartThings. Na parte traseira, a gente tem uma conexão RJ45, que você pode deixar ele ligado ali direto no seu roteador. Uma conexão USB, porque existem alguns dispositivos USB que você pode ligar e conectar direto nele. Um botão para fazer reset e a entrada para energia. Só isso. Dentro da caixa, manuais, um guia rápido, um cabo de rede e a fonte de energia padrão americano, porque esse aqui não é um produto que não é vendido aqui no Brasil, tá? Ele é importado. Aqui eu tenho 4 sensores da mesma marca SmartThings. Só que vale lembrar uma coisa que é bem interessante e muito importante. Esse hub SmartThings, apesar dele ser Samsung, você não vai ficar preso somente a sensores da Samsung. Você vai poder comprar várias outras marcas. Todos os dispositivos que forem Z-Wave e Zigbee, você vai conseguir conectar ao SmartThings, independente de marca. Além disso, você também consegue conectar alguns dispositivos Wi-Fi. Não vou mostrar aqui nesse vídeo, eu vou fazer outros vídeos futuramente aí, para demonstrar às vezes como conecta um Sonoff, como conecta, por exemplo, um sensor da Xiaomi, algumas outras coisas assim. Mas então eu quero deixar só claro isso. Você não vai ficar preso à marca Samsung, você vai poder utilizar outras marcas aí que existem no mercado, ok? Agora, uma coisa legal que existe nos sensores da Samsung, todos são multifunção. Além da função principal, eles também têm outras funções juntas. Como, por exemplo, esse aqui é um sensor de porta e janela. Então você pode utilizar ele na porta ou numa janela para ele detectar se a porta está aberta ou se a porta está fechada. E também notificar, às vezes a porta ficou aberta por 5 minutos, você recebe a notificação que aquela porta está aberta.
Além disso, ele tem sensor de vibração. Por quê? Se, por exemplo, alguém tentar chegar, arrombar sua porta, bater ou forçar, ela vai vibrar e aí você pode ter uma notificação do sensor de porta e ele vai te avisar que tem alguém tentando arrombar sua porta, por exemplo. Ou você pode colocar isso aqui também no portão da sua garagem. Além de mostrar que seu portão da garagem está aberto ou está fechado, ele pode ver o ângulo que ele está aberto e aí você pode configurar, por exemplo, se ele estiver na posição X, você sabe que ele está metade aberto. Além disso, você também vai conseguir medir a temperatura do ambiente. Por quê? Porque esse sensor, ele também tem sensor de temperatura. Então ele é sensor de porta e janela, sensor para portão de garagem, ele tem inclusive uma opção específica só para portão de garagem e também sensor de temperatura. Tá? Então esse aqui basicamente tem 3 funções. Vou abrir aqui para mostrar para vocês como que ele é. Primeiramente, ele é muito pequeno, dá para ver aqui, cabe na palma da mão. O sensor vem com essas 2 partes, tá? O próximo é um botão. Se vocês não viram aí, dá uma olhada no meu vídeo do Gateway da Xiaomi, também tem um botão, também tem esses sensores lá, tá? E também muito pequenininho, bem discreto, que ele é um botão. Para que serve? Para você, às vezes, executar um clique, ele acender luzes, várias luzes da casa, 2 cliques, ele apaga todas as luzes, ou você pode, por exemplo, configurar para ele dar um clique, ele abrir o portão da sua garagem, 2 cliques ele fecha o portão da garagem. E aí tem muitas outras opções que você pode fazer. Você pode utilizar até para iniciar sua máquina de lavar, caso você tenha uma máquina da Samsung. Aí nesse caso tem que ser a específica dela, tá? Mas, sei lá, você tem um Sonoff ligado no ventilador, você quer que ligue, você aperta aqui, ele liga o ventilador. Então tem muitas opções também. E o terceiro que eu tenho aqui é um sensor de presença. Bonito demais também. O design desse sensor eu gostei muito. Ele tem até uma esfera aqui, ó, adesivo para você colar em algum lugar, e aqui é o sensor de presença. Ele é imantado, então ele é fácil de você pregar em algum lugar aí e ajustar a posição que você quer que ele fique. E fácil de retirar também. Além desses sensores, o que existe que eu não tenho aqui agora, que existe do SmartThings? Um sensor de água, que por exemplo, você coloca ele num canto, se tiver um vazamento e ele molhar, ele vai te notificar que aconteceu um vazamento. Um outro sensor que a Samsung tem é um que é tipo um chaveiro. Serve para quê? Para você, por exemplo, colocar na chave da sua casa e aí você, quando sair de casa, ele detecta que perdeu a conexão com sua rede interna e ele vai mostrar que você saiu. E aí você pode criar uma rotina. Assim que eu sair de casa, ele vai apagar todas as luzes e vai automaticamente iniciar a limpeza da casa. Vou mostrar aqui a configuração logo de como que é feito tudo isso aqui e depois eu vou mostrar rotinas que você consegue fazer com o SmartThings e com outros aí dispositivos que você pode ter na sua casa que consegue também integrar nele. Então vamos lá. Então eu preciso aqui abrir o aplicativo SmartThings. E aqui ele já encontrou de cara o meu hub. Ele me pede aonde eu vou colocar, então eu vou colocar aqui numa casa que eu já tenho criada. Lembrando, esse aplicativo você precisa de uma conta da Samsung Account, a mesma que você utiliza aí se você tiver um telefone Samsung, senão você precisa criar essa conta. É só isso mesmo, tá? Avançar. Qual cômodo que vai estar localizado o meu SmartThings? Eu vou colocar aqui escritório mesmo. E aqui ele pergunta se eu vou utilizar ele com Wi-Fi ou com cabo Ethernet. No meu caso eu vou utilizar o Wi-Fi, mas se você tiver aí às vezes do lado do seu roteador Wi-Fi, é interessante você colocar às vezes na internet para ter uma conexão melhor. Vou avançar. Aqui ele fala que quando a luz estiver piscando em vermelho e verde, é para mim avançar. O meu já está assim, então eu vou avançar. E aí ele fala, te dá um aviso, você vai precisar de ler um QR Code que tem debaixo do hub. Então eu vou avançar. E aí eu venho aqui debaixo dele, tem um QR Code. Pronto, eu já li o QR Code. Então agora ele vai baixar as atualizações.
Agora aqui ele pede o nome do hub. Aqui ele vai pedir qual é o cômodo que eu vou colocar o hub. Todo dispositivo que eu adicionar no SmartThings, ele vai me pedir sempre o cômodo, tá? Salvei e pronto, ele já apareceu aí. Basicamente, o que tem no aplicativo? Os cômodos, tem os dispositivos para você adicionar. Aqui tem cenários, vou mostrar para frente como que funciona, automações, membros. Então vamos em aparelhos. Eu quero adicionar, por exemplo, esses sensores aqui, ó. Então eu vou aqui em cima em adicionar. E aí vocês vão ver aí como que é interessante o hub da SmartThings. Você tem aqui os dispositivos em cima da Samsung, que você pode adicionar, por exemplo, aqui, ó, ar-condicionado, aspirador robô, áudio e vídeo, geladeira, lavadora, Smart Home Adapter, TV e outro hub. Esses são os Samsung. Aqui embaixo são todas as marcas compatíveis com o SmartThings. Então você pode ver que tem muitas marcas, ó. E aqui dentro de cada marca dessa aí tem vários dispositivos. Se eu vier aqui em SmartThings, tem todos os sensores. Aqui, por exemplo, você pode adicionar uma lâmpada, um botão, um sensor de movimento, um sensor de presença, um sensor de vazamento de água, sensor universal, uma sirene, uma tomada. Vocês podem ver aí que tem sirene, por quê? Porque eu posso utilizar isso aqui como central de alarmes. Para a gente começar a adicionar os dispositivos, eu vou dar uma dica interessante que funciona o seguinte. A Samsung hoje ela tem esse aplicativo SmartThings, que ele é novo, ele foi desenvolvido junto com essa versão 3 do Hub. Só que a versão antiga do aplicativo Classic, ele tem mais funções do que a versão nova. Por quê? A Samsung criou esse aplicativo, mas ela ainda está migrando as funções aos poucos para o novo aplicativo. Então é mais interessante tudo que você for adicionar. Claro, esses dispositivos aqui funcionam para adicionar aqui no novo também, tá? Adicionam sim, inclusive automações no novo é melhor para fazer do que no aplicativo antigo. Só que por quê? No aplicativo antigo você tem mais possibilidade de adicionar sensores e adicionar dispositivos de outras marcas. Então é interessante você ter o aplicativo antigo para esse tipo de coisa, tá? Então tudo que eu mostrar aqui, o que eu fizer de adição, eu vou fazer sempre no antigo, mas as automações a gente volta no aplicativo novo para facilitar. Porque ele é muito melhor, inclusive ele está em português, o antigo só tem em inglês. Pode parecer um pouco confuso, mas é bem tranquilo. O aplicativo novo você consegue adicionar muita coisa, mas no Classic você consegue adicionar muito mais coisa. Que seria esse aqui, SmartThings, tá? E não precisa de ficar preocupado que qualquer coisa que você adicionar no aplicativo Classic, automaticamente vai aparecer no aplicativo novo. Porque a conta é a mesma da Samsung, ela usa a mesma conta para tudo, tá? Então não precisa de ficar preocupado se você vai ter que adicionar lá e depois adicionar no novo, não. Tranquilo? Então aqui no novo tem Add a Thing, que é adicionar uma coisa. Então, vou adicionar. Ele também pressiona o botão da ponte Hue, porque eu tenho Philips Hue, e ele já encontrou que eu tenho Philips Hue aqui em casa. Outra coisa, são os dispositivos, eu vou apertar aqui nele para eles começarem a entrar em modo de pareamento. Pronto, todos os três estão em modo de pareamento, que eles estão piscando em duas cores, vermelho e verde. Então ele já pode ver que ele já encontrou esse sensor, já encontrou o botão e já encontrou o sensor de movimento. Então eu vou adicionar os três. Salvar. Ok. Apareceu os três. Como ele tinha me pedido para adicionar as lâmpadas da Philips, eu já vou aproveitar também. Ele vai te pedir para pressionar o botão da ponte. As Philips Hue são muito tranquilas. Apertou o botão lá na ponte e já apareceu aqui, ó. Então agora ele atualizou e já puxou todas as outras lâmpadas da Philips aí que eu tinha, que ele não tinha aparecido antes, tá vendo? Vou adicionar mais uma outra coisa que tem integração com o SmartThings que eu tenho aqui em casa, que é o Logitech Harmony. Então eu venho aqui, ó, adicionar manual, remotes e buttons, Logitech Harmony. Conecte agora. Ele vai pedir meu usuário e senha do Harmony. E pronto, adicionou o Harmony aí. Você pode ver aí que ele já tem integração com o Home Assistant, com o Google Home, Live 360, que é um aplicativo de localização. Você pode, por exemplo, ele vai saber se você está em casa, ou se você está no trabalho, ou você está viajando. O Logitech Harmony que eu acabei de adicionar, e está vendo aqui que eu já tinha adicionado antes também Sonoff. Então isso aí é interessante para vocês já verem que dá para fazer essas integrações. Agora eu vou voltar lá no aplicativo novo do SmartThings para a gente
fazer uns testes aí de automação, tá? Pronto, então assim que abre o aplicativo novo, já podem ver aí que ele mostrou tudo que eu adicionei no outro aplicativo, já apareceu nesse, tá vendo? É aquilo que eu falei que não precisa se preocupar. Então eu vou começar a mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer automações, tá? Eu vou utilizar aqui como exemplo os sensores do SmartThings, um Sonoff Basic. Lembrando, esse Sonoff Basic aqui não é tão simples de fazer a instalação do SmartThings. Futuramente eu vou fazer um vídeo só de como você inclui dispositivos Sonoff e essa lâmpada Philips Hue aqui atrás. Então vocês podem ver que eu vou estar usando 3 marcas diferentes. Posso criar também um aqui usando o Logitech Harmony. Então a gente vai usar 4 marcas diferentes para fazer automações. Para vocês terem uma noção de como que é interessante o SmartThings para fazer automações de marcas diferentes. Então agora eu vou criar uma automação. Eu venho adicionar. Ele tem o se, o que vai acontecer para ele executar alguma coisa. Então, se eu posso selecionar um horário específico, eu posso escolher um status de um dispositivo, eu posso fazer uma localização do membro, por exemplo, se aquela pessoa está em casa, vai acontecer tal coisa. Modo de localização, então aqui seriam 2 tipos diferentes. Localização do membro específico, se a pessoa está em casa ou fora de casa ou em algum outro lugar, ou modo de localização, por exemplo, todo mundo saiu de casa, automaticamente o modo vai ser ausente. Então eu vou fazer um exemplo aqui básico, eu vou pegar esse botão. No botão ele tem vários modos que eu posso escolher, por exemplo, se eu pressionar uma vez, se eu pressionar ele 2 vezes, se eu apertar e segurar, se ele ficar em modo em espera. Esqueci de falar, ele tem sensor de temperatura, assim como o sensor de presença também tem sensor de temperatura e o sensor de porta de janela tem sensor de temperatura. Eu vou colocar aqui, pressionar uma vez só e vou fazer o que ele vai executar. Eu tenho aqui a opção controlar um aparelho, por exemplo, eu posso ligar o switch da Sonoff, eu posso apagar a lâmpada aqui atrás, eu posso ligar minha televisão, eu posso iniciar uma limpeza de casa, eu posso ligar um ar-condicionado, ligar um ventilador, desligar, tanto faz. Notificação de membros. Por exemplo, toda vez que a pessoa apertou aqui, ele ligou meu ventilador, eu recebo a notificação que ligou o ventilador. Por exemplo, vou até adicionar isso. Ó. Vou colocar aqui a mensagem. Teste de botão. E salvo. E vou adicionar mais uma função que ele vai executar. Eu posso executar uma cena, tá vendo? Ou alterar o modo de local. Eu vou colocar controlar aparelhos. Já vou dar um primeiro exemplo e vou acionar esse Sonoff aqui. Avançar. Concluir. O nome da automação. Então, se eu apertar o botão, vai mandar notificação e acionar o Sonoff. Pronto, não sei se conseguiram ouvir o barulho do Sonoff. E a notificação aqui no telefone. Então eu vou criar uma automação agora, utilizando o sensor de porta com a luz. Para a gente fazer uma simulação tipo, você entrou no ambiente, ele acende a luz. Então eu vou apagar a luz aqui primeiro. Vou criar uma automação agora. Então eu vou colocar todas as vezes que eu abrir o sensor de porta, então sensor de porta, que o nome está aqui multipurpose, que eu não renomeei, mas seria esse. Você pode ver que também tem temperatura aí, tem sensor de aceleração, tá vendo? Então eu vou colocar o sensor de contato, quando ele abrir, salvar, o que ele vai fazer? Ele vai acender a luz do escritório, essa aqui, ó. Então o que ele quer que eu faça? Eu mando ele ativar a luz. E conclui. Quando eu abrir, ele acende a luz. E aí eu vou criar uma outra automação para quando eu fechar a porta e se ele não detectar a presença de ninguém, ele apaga a luz. Então eu vou adicionar se. Então eu vou colocar se o quê? Se o sensor de porta for fechado e também se o sensor de presença, o sensor de movimento não detectar nenhum movimento. Então, só se fechar e não tiver movimento, ele apaga a luz. Salvar, o que ele vai fazer? Vem aqui na luz e mando apagar a luz do escritório. E salvar a automação. Então, só quando eu fechar a porta, ele não detecta a presença. Para a gente conferir aí se vai funcionar,
eu vou abrir aqui o sensor de presença. Cadê ele? Aqui, ó. Vocês podem ver aí que está nenhum movimento detectado, porque ele não tem ninguém na frente dele. Se eu passar a mão, ele deu lá, movimento detectado. Então, se eu fechar a porta, ele não apaga a luz porque está com movimento detectado. Vamos abrir, esperar ele dar como sem movimento. Então, ele está aí, ó, sem nenhum movimento detectado. Eu vou fechar e aí ele vai apagar a luz. Apagou a luz. Vamos fazer um agora de temperatura. Por exemplo, os três têm sensor de temperatura. Então eu vou usar agora, por exemplo, o botão. Sensor de temperatura do botão. A temperatura agora está 27 graus. Então eu vou fazer um teste. Toda vez que a temperatura estiver acima de 26 graus, ele vai trocar a cor da luz para vermelho, para saber que está calor. Então, vamos lá. Automações, eu vou utilizar o se aqui. Se é temperatura, então vou aqui no aparelho, no botão, temperatura. Quando ela estiver acima de 26 graus, que já é o caso, salvo. E aí eu quero o quê? Que ele troque essa lâmpada aqui para vermelho. Então eu venho aqui controlar aparelhos, escritório. E aí ela vai ficar controle de cor vermelha. Concluir. E salvo. E vou salvar de novo. Ok. Pronto. Tá aí, ó. Temperatura acima de 27 graus. A luz fica vermelha. Eu posso fazer uma automação que toda vez que eu ligar a televisão, ele vai acionar o SON-OFF. Vamos falar que esse SON-OFF aqui está ligado numa lâmpada. Então toda vez que você ligou a televisão, ele liga aquele abajur. Ou então ele desliga aquele abajur. Até melhor, porque às vezes você não quer ficar com a luz acesa. Vou fazer esse exemplo aí para a gente ver como pode ser. Então eu vou vir aqui no adicionar. Qual vai ser a condição? Ele vai vir aqui no status do aparelho. Eu vou pegar aqui, no meu caso, a Smart TV. Quando eu fizer o quê? Quando eu ligar a televisão, eu vou avançar. Ele vai vir aqui no SON-OFF. E aí eu vou pedir aqui para ativar o SON-OFF. Você pode fazer aqui, ó, atrasar essa ação ou desligamento automático. Vou colocar um desligamento automático aqui de 3 segundos. Então, toda vez que eu ligar a televisão, ele vai adicionar o SON-OFF e depois de 3 segundos desliga. Posso fazer uma automação quando eu sair de casa, ele vai desligar tudo na minha casa. Então, eu venho aqui, localização do membro. Então, eu vou colocar aqui, não está em casa, salvar. Então, por exemplo, eu vou avançar e vou fazer o quê? Desligar todos os aparelhos. Então, eu seleciono tudo. E os status todos têm que ser o quê? Desativado. Então, ele vai sair desligando qualquer coisa que eu quiser. Então, quando eu sair de casa, ele desliga tudo. Ele vai descobrir isso aí pelo GPS, porque eu configuro o endereço aqui e aí ele vai saber a minha localização. Posso fazer, por exemplo, se eu estiver chegando em casa a partir do pôr do sol, ele vai acender a luz de fora. Então é isso, galera. O Hub SmartThings te dá inúmeras possibilidades aí de automação, de tudo que você precisar. Eu acho que dá para você fazer aí. Pontos positivos que eu encontrei no SmartThings. Primeiramente, integração com várias marcas. Algumas marcas são mais complicadas, por exemplo, o SON-OFF não é tão simples de fazer integração, porque você precisa trocar o firmware do dispositivo, mas dá para fazer integração. Uma outra coisa que eu vou fazer um vídeo também, que é um ponto positivo, o aplicativo SmartThings Classic te abre mais ainda possibilidades para a gente automatizar as coisas aí. Outro ponto positivo, os dispositivos Zigbee funcionam de outras marcas, não só Samsung, e também Z-Wave. Então você não tem obrigação de ficar preso nos sensores da Samsung, você pode usar de outras marcas. Inclusive eu vou fazer um vídeo aí de adicionando sensores Xiaomi no SmartThings para vocês verem que também funciona. SON-OFF vocês já acabaram de ver aí como que é feito e que funciona, mas eu também vou fazer um vídeo sobre a integração disso aí. Por que isso é um ponto positivo? Vocês podem ver aí que tem um vídeo no canal, vou deixar aqui nos cards, o Gateway, o Hub da Xiaomi. E ele, infelizmente, só funciona com produtos da Xiaomi, então ele fica bem limitado nesse aspecto. Aqui não te abre uma possibilidade maior de marcas.
Claro, algumas marcas são caras, dispositivos caros, igual, por exemplo, as lâmpadas da Philips Hue. Só que eu já vi o pessoal colocando lâmpada da Yeelight no SmartThings. Eu ainda não testei, mas eu acredito que tenha jeito. Conseguindo fazer, eu trago um vídeo aí no canal para a gente mostrar. Outra coisa que eu achei como ponto positivo, integração com o Google Home e com a Alexa, enquanto o hub da Xiaomi não integra com nenhum desses aí. Outra coisa, os sensores SmartThings, além de terem a função principal, também tem sensor de temperatura. Isso é bom por quê? Porque você não precisa de colocar 2 sensores no mesmo ambiente. Apenas um já vai fazer 2 funções. Pontos negativos. O preço do hub não é um preço muito acessível, em comparado com outros hubs aí do mercado, mas lembrando que é o hub que mais tem recursos, tá? Então, uma coisa pode ser que compense a outra também, fica a seu critério. As principais marcas também que integram com ele costumam ter uns preços mais caros. Essas outras marcas mais baratas que conseguem fazer a integração geralmente são soluções de pessoas que desenvolvem ali um código próprio, que vocês vão ver que eu vou mostrar, eu nem cheguei a mostrar aqui no vídeo, mas ele tem uma linguagem de programação que você consegue colocar códigos, você consegue adicionar manipuladores de dispositivos para poder inserir novas funções dentro dele e adicionar, às vezes, esses tipos de dispositivos que não estão padrão do SmartThings, tá? Ele tem várias marcas ali que ele já faz por padrão, mas você consegue integrar outras coisas. Minha opinião sobre o SmartThings. Vale a pena demais. Eu acredito que em relação ao gateway da Xiaomi, vale muito mais a pena um SmartThings. Claro, isso depende de você, porque os custos são bem diferentes de um para o outro. Então, se você não tem interesse em integração com o Google Home e Alexa, por exemplo, você colocar um sensor de temperatura no Google Home e perguntar a temperatura, você vai de Xiaomi, porque o custo é mais vantagem. Só que se você quer integrar marcas diferentes, você vai de SmartThings. Por quê? Se você tiver uma fechadura de alguma marca específica, provavelmente ela vai funcionar com o SmartThings. Ele tem mais opções, te abre um leque maior de opções que você consegue fazer aí na sua casa. Uma coisa que eu gostei nele foi a opção de localização do dispositivo, de onde você está. Por exemplo, ele consegue saber se você está no escritório ou em casa através de aplicativos de terceiros, como o Live 360. É uma coisa que eu não esperava e eu fiquei impressionado quando eu vi a primeira vez. Para quem tem aí Home Assistant, sabe que isso é uma coisa normal. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece, já dá o like aí no vídeo. Se é a primeira vez que está aqui, inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer. Compartilha esse vídeo aí para todos os seus amigos, porque às vezes o pessoal tem Google Home, mas acha que aquilo ali é uma integração, e não é. Ali basicamente são comandos de voz. Aqui sim é um hub de automação e integração. Então é isso, galera. Abraço e tchau.